que você fala, que você aprendeu na sua infância, na sua adolescência, que você ainda tem de algo bom, que você planta, que você nutre a sua empresa, que você nutre o seu conhecimento? O que você traz da sua infância que você fala, isso trouxe o Hernandes que é hoje? Eu decidi deixar meus familiares para trás. Eu deixei totalmente para trás e fui tocar minha vida sozinho. Hernandes, você se arrepende? Não me arrependo, cara. Estamos no ar, Pimenta Cash. E aí, bora? Estamos aqui com um caro amigo, escritor nato, mas antes de falar todos os adjetivos dessa pessoa honrosa e maravilhosa, quero agradecer a presença desse amigo, Hernandes Costa. Tudo bem, Hernandes? E aí, Tudo bem, Patrícia, obrigado pelo convite, é uma honra sempre estar aqui contribuindo, falando um pouco da minha história. Muito obrigado, sinto muito grato por esse momento. Obrigado mesmo. E quero te convidar, que Hernandes Costa está aqui hoje para servir nós, da Editora Pimenta, com falar um pouquinho sobre a obra dele, sobre a empresa dele, mas principalmente o que eu quero saber de primeiro momento é quem é o Hernandes Costa. Mas antes de tudo, você que está nos assistindo fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, França, Suíça, Argentina, Chile, Uruguai, eu quero que você se sinta confortável, se sente no sofá da sua casa, tome um café, uma aguinha e fique à vontade para conhecer essa ilustre história. Hernandes, podemos começar? Claro, prontinho. É isso. Então vamos lá. Já sentiram? Já se sentiram confortáveis? Agora eu quero te apresentar meu caro amigo, Hernandes Costa, escritor e vasta dimensão, mas eu quero que ele comece falando quem é o Hernandes hoje e quem foi o Hernandes na infância. Podemos? Claro. Bora? Bom, vamos lá, meu nome é Hernandes Costa, sou filho amado de Deus, sou casado com a Keila Costa, pai do Cauã e Enzo, um de 10 anos e outro de 6 anos. Sou um cara íntegro, honesto, ético, verdadeiro, sincero, tenho um estilo de liderança de romper padrões, como o que eu faço, né? Sou empresário, tanto na área urbana quanto na área do agronegócio, né, que é uma das áreas que a gente trabalha bastante há tem um tempo já, desde 2018, na área de pecuarista, desbravando aí, criando proteínas de qualidade, né, fazendo aí uma produção de gado Nelore. E como franqueado da Febracis de Porto Velho, atualmente, já há 2 anos e 8 meses como franqueado da Febracis, desenvolvendo liderança, formando time de alta performance. Agora você quer saber da minha infância, né? Agora eu quero saber da infância desse caro amigo, porque eu não poderia deixar de apresentar ele para você antes de ser escritor, antes de tudo. Quem é o Hernandes? Quem o Hernandes representa para mim? E sempre eu gosto muito quando ele fala da infância dele, porque quando ele fala da infância dele, eu sempre percebo o seguinte: se o Hernandes, que veio de uma família que tinha tudo para não estar onde está hoje, está a receita e o modelo de negócio, o modelo de pessoa, porque ele é um líder de dentro para fora. Poderia falar um pouquinho da sua essência familiar pra gente, Hernandes? Claro. É sempre muito bom olhar para as raízes, né? Eu sempre falo que quando ia para dar errado na minha vida foi quando meu pai e minha mãe, eles foram brincar, né? E aquele espermatozoide, aquele último lá que poderia dar errado, ele deu certo. Foi a minha, entre outros e outros que morreram, né? Aquele decidiu nascer. E aí se nasceu-se o Hernandes, né? Vim de um casamento dos meus pais frustrante, né? Meu pai se separou da minha mãe logo aí no período da gravidez, né? Então eu não tive uma educação paterna como meu pai. Tive uma parte da minha mãe, mas eu fui criado com os meus tios, fui criado com a minha avó, né? Então eu tive uma infância, como eu falo que eu fui aquele sobrinho, né, que foi criado como bola de ping-pong, né? Então tive passagens certos com minha mãe, mas foi passagem com os meus tios também, com a minha avó. E o Hernandes, ele desde muito cedo eu passei por grandes desafios, né? O fato de minha família ser de uma família muito simples no sentido de finanças, né? Eles não tinham recursos financeiros. Então, por o fato de ser uma família humilde no fato financeiro, eu encarei desafios muito grandes, sabe, Patrícia? Eu
aos meus 5 anos de idade, eu vim de Mato Grosso para Rondônia junto com eles num caminhão, aquele pau de arara lá por cima mesmo. Foram quase 20 dias de viagem para chegar em Rondônia, né? E logo em seguida a gente chegou, eu fui parar no garimpo Bom Futuro, fiquei no estado de Rondônia. Naquela época, o garimpo era um lugar muito perigoso, lá tinha muita... Estamos falando, Hernani, só para as pessoas que estão fora do Brasil se situarem, porque muitas das coisas que a gente vai contar aqui, as pessoas não sabem nem imaginar como são. O estado de Rondônia, só para situar todo mundo que está fora do Brasil, o estado de Rondônia é um estado muito jovem. Quando a gente fala de estado muito jovem, é que realmente as estradas vicinais aqui, às vezes não tinha asfalto, lama asfáltica. Eram tudo feito manualmente. Sim, com Os certeza. caminhões eram caminhões mesmo, que a gente às vezes não vê hoje, né? É um caminhão mais, como eu falo, sem segurança, sem IPI, sem muita coisa. Só para situar as pessoas que estão assistindo nós, que às vezes a realidade não é a mesma. E às vezes fala assim, nossa, mas é legal viajar 20, 23 dias mudando de cidade. Mas não quando você viaja sem conforto, sem um lugar para tomar um banho adequado, sem lugar para uma alimentação digna, sem nada, né? Às vezes dormindo numa rede, dormindo no chão, numa lona, em algo assim. Mas continuando, Hernandes, quanto tempo faz que você veio de volta para Rondônia? Olha, você tá me dizendo agora recentemente? Não, antes. Quando você veio com a sua família. Estamos falando aí de uns 38 anos atrás, né? 38 anos atrás. E olha para você ver o tanto que faz, assim, na época da emancipação de Rondônia. Rondônia emancipada em 46. Então, assim, era um estado que estava começando, trilhando os primeiros passos. Então, era algo que realmente era estradas feitas de caminhão toureiro, né, uma estrada difícil, muito difícil a locomoção dentro do próprio estado. E várias estraturas que a gente está numa esfera mais perto do Acre, para quem vai ver a gente dentro, porque eu sempre coloco o mapa, é mais perto do Acre do que perto do Mato Grosso. Então você atravessou praticamente um estado todo. Foi uma jornada bastante interessante, né? E naquela época, assim, era muitos dias porque não tinha estrada. Realmente, andava 2 quilômetros, era quase um dia, né? Eram trechos que às vezes passavam um dia num trecho para atoleiro e etc. Mas enfim, eu tive essa infância, já morei dentro de um lugar de Bom Futuro, morei na roça com os meus tios, então eu tive uma passagem, né, com os meus tios na roça. Depois a minha mãe morando em Ariquemes, depois minha mãe casou, foi pra roça de novo. Aí eu fui morar com a minha mãe, tive uma passagem com a minha mãe por um tempo. Então eu tive vários momentos, então é uma história bem longa. Eu vou tentando aqui abreviar de forma mais rápida, porque é uma história longa, tem muitos conceitos que eu vivi, né? Então, assim, o meu maior desafio foi não ter valores e princípios bem definidos, né? Não ter ali meus pais próximos para poder me ajudar a construir tudo isso, definir isso. Então, isso me gerou grandes prejuízos ao longo da minha jornada, né? Então, quando eu cresci, eu olhei para a falta de não ter meu pai, de não ter tido ali aquela educação paterna ali, os valores e o princípio alinhado por eles como referência. Isso me gerou muitos prejuízos, né? E hoje eu entendo que esses prejuízos já foram superados e tudo, mas isso se arrastou durante a minha jornada, né? Então, assim, a minha chegada em Rondônia foi por volta aí de meus 5 anos e morei em Rondônia até os meus 21 anos de idade, né? Essa foi a minha jornada, foi desenvolvendo aí tanto na área de fazenda, garimpo. Depois eu fui morar numa cidadezinha chamada Campo Novo de Rondônia, que tá para quem vem da BR, do eixo da BR, pega a 421, aí passa para Montenegro, e depois logo mais 50 quilômetros tá aí Campo Novo. Então ali eu vivi uma fase adulta ali, da adolescência adulta eu morei ali naquela região ali. E aos meus 21 anos de idade, aí já é uma outra história aí que a gente foi para um caminho aí no exterior aí, que já foi uma outra jornada, né? Ótimo. E você de casa, às vezes, falou assim, gente, né, 21 anos aqui e tal. É muitos momentos, muitas profissões que você aprendeu, muitas essências. Mas o que você fala que você aprendeu na sua infância, na sua adolescência, que você ainda tem de algo bom que você planta, que você nutre a sua empresa, que você nutre o seu conhecimento? O que você traz da sua infância que você fala, isso trouxe
o Hernandes que é hoje? Olha, se fala muito sobre isso, né? Mas para mim sempre foi uma coisa muito definida, né? O passado que eu vivi não define o futuro que eu quero viver, né? Então, eu acho que para mim assim, a grande sacada foi eu olhar para aquela vida que eu estava vivendo e não aceitar, não a tolerar. Então, assim, eu entendia que eu estava vivendo, mas aquela opção de viver aquilo ali para mim tinha data de validade. Então, o que que eu trago da minha infância, né? Foram os desafios que me fez forte, que fez com que eu soubesse que daria para sair dali e fazer algo diferente. Tem os ensinamentos, os conceitos dos meus tios, que por mais que as referências deles não é o que eu vivo hoje, não é o que me agradava, mas eu sou grato ao suporte que eles me deram dentro do conhecimento que eles tinham, eles deram o melhor que eles tinham para mim naquela ocasião, né? Eles fizeram aquilo que estava dentro do conhecimento deles. Só que conforme eu fui crescendo, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui me desprendendo daquilo e eu fui criando meus próprios princípios, meus próprios valores. Eu fui entender o que que era honra. Então, por isso que eu honro eles da forma que eles me criaram e tudo mais. Eu honro eles porque eles deram o melhor que eles tinham por mim naquele momento. Então, assim, qual o conhecimento que eu carrego hoje, o Hernandes de hoje, do meu passado? O meu conhecimento, ele está muito ligado ao seguinte, eu consegui fazer um filtro do que era bom, do que era ruim, do que dava para aproveitar, o que não dava. E aí eu mesmo fui criando os meus próprios princípios, né? Ali eu acho que os valores que eu tinha, mas não tinha definição de valores, sabe, Patrícia? Da sacada maior da minha vida foi assim, cara, quais são os meus valores? Né? Vamos definir cada um deles? Tá, esse aqui é um valor para mim, mas e aí? Eu tô vivendo esses valores? Porque é muito Ótimo. fácil você, de forma empírica, ou assim, eu tenho esses valores. Eu vejo muitas pessoas dizendo, esse aqui é um valor muito alto para mim. Mas se você se questionar qual é o valor realmente que é o teu valor e que você vive ele na prática. Então eu comecei a me observar se aquilo ali era um valor e se eu estava vivendo esses valores, né? Então eu olhei para o meu passado e observei, eu tive observando se aqueles comportamentos que eu estava tendo, se de alguma forma eu estava replicando ou se eu estava vivendo eles hoje, né? E eu pude observar que, assim, várias coisas, vários vícios emocionais, fraturas emocionais, bloqueios que eu vivi na infância e de fato estava me gerando grandes prejuízos hoje. Por exemplo, hoje quando eu casei, tive minha esposa, uma das coisas assim que talvez a pessoa que tá aqui assistindo tá pensando assim, esse cara é maluco. Mas uma das coisas assim que mais me chamou a atenção era que eu via os meus tios, os amigos dos meus tios, assim, eles traíam a esposa deles e compravam flores para dar para a esposa como se fosse para tampar aquela coisa que era errada, né? E Gente, isso refletiu no meu casamento, porque eu nunca tive coragem de comprar uma flor para dar para minha esposa, porque na minha cabeça, para mim dar uma flor para minha esposa, eu teria que trair ela, entendeu? sério? Então você Então tinha que estar em desalinhamento com o seu casamento para poder dar uma flor para dar uma para, flor. Porque né? na minha mentalidade, a flor era um gatilho de cobrir o erro que você fazia, né? Entendi. Então, foram prejuízos, né? E aí, né, hoje eu vejo que a minha esposa, ela teve esses prejuízos pelo fato da minha infância ali, da vida que eu tive na infância, que foram um dos prejuízos que me causou na minha fase adulta, né? Mas Entendi. aí hoje, assim, eu já consegui superar, Já conseguiu dar flores já para consegui ela. dar flores para Que ela, bom. mas não foi tão. Eu Tão tô com fácil. 15 anos de casado, né? Isso foi recentemente que eu consegui passar por essa fase, romper isso e falar assim, cara, vou romper isso aqui. Nossa. E 15 anos de casado minha tá esposa querendo. merece flores, eu vou comprar flor para ela, não preciso fazer nenhum tipo de traição para dar flores para ela. Mas são prejuízos, né? Que muitas pessoas às vezes cometem uma repetição de padrão sem saber por que está cometendo isso, né? O que que fez uma pessoa repetir alguns padrões dos pais, Agora tanto financeiro. falando em padrões, quando você falou que quebrou o elo, foi embora do Brasil, qual país tu foi e o que você fez nesse percurso de tempo? Então, para mim, assim, ficou muito claro, né? Eu morava lá em Campo Novo e eu assistia a Guerra dos Estados Unidos, né? E eu via os Estados Unidos muito na televisão ali, você falava muito dos Estados Unidos e eu criei um desejo muito grande pelos Estados Unidos.
E quando surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para mim estava claro, falei assim, eu vou para lá. Então não tinha muito o que perder, né? Só tinha um caminho, eu disse, olha, eu vou ou eu fico. E como eu sou uma pessoa, desde muito cedo, eu fui uma pessoa muito ambiciosa, né? Eu falo que tudo que eu conquistei foi através de ambição. Sempre fui muito ambicioso. E eu vi o cenário que eu estava vivendo para realizar os meus sonhos, aonde eu estava morando em Campo Novo de Rondônia, não ia fazer o Hernandes que vive hoje. Eu não me via morando em Campo Novo, fazendo o que eu faço hoje se eu não tivesse saído de lá. Quebrando Esses padrões. Eu tinha que sair de lá, entendeu? Então, assim, quando surgiu a oportunidade, eu falei, é agora. E aí foi onde eu fui para os Estados Unidos, fui pelo México, foram 45 dias, 45 noites pelo deserto, né? Foi bastante desafiador. Na minha chegada nos Estados Unidos foi bastante desafiadora, porque eu cheguei lá, as pessoas que iam me receber não me receberam, aí eu fui morar na rua, e aí, assim, para muitas pessoas ir aqui no Federal Burger, comprar um Federal Burger, sentar e comer é muito luxuoso, né? Para mim, o meu primeiro McDonald's foi comer ele cheio de varejeira, né? Então, assim, foi uma experiência não agradável, mas foi experiência, né? Dormir na rua, comer lixo, dormir, comer. Foi um tempo bastante relevante pela minha Quanto tempo história. você ficou sem moradia, sem alimentação e água potável? Olha, água potável foram juntando o México aí, a travessia aí, juntando tudo, é quase 90 dias, né? Mais de 90 dias, na verdade, né? Agora, a alimentação ali, bem drasticamente, acho que foi um dos momentos mais desafiador. Eu fiquei por volta aí de uns 50 dias aí, sem comer nada que seja algo saudável, né? Era lixo do lixo mesmo, né? Então, assim, foi um cenário muito desafiador, né? Já tava fraco da travessia, da fronteira, já tava bem desgastante, mas ainda assim ainda tive que passar por essa fase, né? E ali foi um momento ali que eu Você já era consegui romper. casado nessa época, Não, Hernandes? era solteiro. Eu fui a 21 anos de idade. Era um Entendi. jovem com muita ambição, com muita vontade de vencer na vida. E assim, mesmo passando por esses desafios, eu sempre fui um cara muito focado, como eu falei, né? A pessoa tá aí do outro lado talvez não sabe o que que é ambição, às vezes acha que é ganância. Eu nunca fui ganancioso, sempre fui ambicioso, diferente de ganância. Mas eu com 1 ano e 7 meses nos Estados Unidos, eu faturei meu primeiro US$ 1 milhão, né? Então, foi uma fase da minha vida que eu rompi vários padrões. Eu saí do extremo da minha vida para algo muito extraordinário, né? E, e aí, sim, são todos ciclos, né? Em 2008, finalzinho de 2008, eu tive uma fase na vida, eu fui diagnosticado uma doença no meu intestino. O médico me deu 6 meses de vida e isso marcou muito para mim. Acho que foi o maior aprendizado, até hoje, nos meus 43 anos, o meu maior aprendizado foi essa fase. Foi o que eu vivo hoje, eu reflito muito essa fase de 2008. Eu passei uma crise financeira nos Estados Unidos, que foi a crise imobiliária, mas eu tive muito sucesso nessa fase, né? Mas em 2008, no final dessa crise financeira, fui diagnosticado, o médico me deu 6 meses de vida, e eu vim para o Brasil e tudo mais, e meus bens, né, foram eu, de alguma forma, senti no coração que eu tinha que passar isso para minha família, e peguei a família e passei isso para eles, né? E assim, foi uma fase que doeu muito, porque os 6 meses passaram e eu não morri. E isso, né, de alguma forma mexeu muito com o Hernandes, tá? É, de alguma forma ali eu sinto que eu perdi um equilíbrio totalmente, né? Foi uma das fases assim que eu não conseguia entender Deus, né? Culpei muito Deus por essa fase, culpei muito Deus mesmo, fiquei revoltado com ele nessa fase. A Mas, gente às vezes se pergunta, também passei uma fase, o Hernandes me conhece por causa dessa fase, nós se conhecemos por é, causa da dor, né, meu amigo? é, Da dor. E quando eu fui, já estava em outra fase também, já buscando melhora quando conheci o Hernandes, mas assim, quando você tem, e às vezes é tudo tirado, você se pergunta às vezes, você se questiona o porquê. O porquê, às vezes, porque você acha que os servos
não precisam de ter sofrer. Pelo contrário, nós somos provados. Provados na lâmina, no fogo, a gente somos provados. Então é diferente. Eu também tive uma fase que eu parei para perguntar assim: se é para viver isso, me leva, chega, para de graça. Né? Tentei fazer tudo da maneira como eu achava que estava correto perante ao seu ensinamento. Não trair, não roubar, não furtar, aqueles 10 mandamentos. Mas e aí? Deus talvez estava testando nossa fé? Então. Testando não, né? Deus estava provando a nós que nós temos fé. Pelo contrário. Então, pra mim, assim, foi uma fase boa, porque assim, por mais que doeu muito, mas doeu muito, 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 muito. Mas assim, nada disso talvez eu estaria vivendo hoje se isso não tivesse acontecido. Ou talvez hoje eu nem estaria vivo, talvez, né? Talvez Deus me fez me levar a esse vale para que eu pudesse estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, com a minha família, com meus filhos, né? Fazendo o que eu faço hoje. Talvez aquilo lhe aconteceu para que eu, de fato, hoje eu consigo ver dessa forma, né? Mas nem sempre foi assim que eu enxerguei. Mas foi bom porque se viu como experiência, se viu como bagagem, como estrutura, como conhecimento. Não é qualquer coisa que me abala, sabe? Hoje, assim, hoje não é. Hoje é assim, eu não sei o que me abala, entendeu? Hoje eu sou um cara assim que eu não me preocupo com mais nada. O que vai me abalar? Diante do que eu já vivi, eu não tenho mais nada para me abalar, assim, sabe? Eu falo que financeiramente não é algo que eu vivo hoje com uma preocupação em relação a isso. Mas assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui, era assim, ó, o teu passado ele não pode definir o seu futuro, tá? É, independente da sua situação, do que você está vivendo, do que você está passando, se você tem algum problema financeiro, tem solução. Se você tem um problema no teu casamento, tem solução. Se você tem um problema com seus filhos, tem solução. Se você está tendo, talvez desempregado, sem trabalho, talvez você está com ansiedade, talvez você está com depressão, eu não sei o que talvez você esteja passando, mas só posso te dizer para você uma coisa com muita clareza. Isso não te define, cara. Entendeu? O que você está passando não te define. Chacoalha a poeira, sabe? Olha para frente. As pessoas têm um costume de dizer assim, cara, eu tô no fundo do poço. Não tem fundo do poço. É você parar de cavar o buraco, vai parar de escurecer para você, sabe? Porque se você continuar cavando, vai continuar escurecendo mais para você e você vai de fato estar vivendo no fundo do poço. O que eu recomendo foi o que eu fiz, sabe? Você tá num vale, como se você estivesse no fundo do poço. Cara, eu tô num vale, tá? Quais são os recursos internos que você tem? Quais são os recursos externos que você tem que você pode estar utilizando ao seu favor? Que você possa sair desse ambiente que você está. Tá? Se é lugares que você tem que sair, se é pessoas que você tem que deixar para trás, se é. Não importa quem for, você tem que deixar alguém para trás. Eu decidi deixar meus familiares para trás. Eu deixei totalmente para trás e fui tocar minha vida sozinho. Hernandes, você se arrepende? Não me arrependo, cara. Não me arrependo, mas não me arrependo mesmo. Porque o que eu vivo hoje, a família que eu tenho hoje, foi por decisões que eu tomei lá atrás. Então, assim, se você tiver que tomar uma decisão, tome essa decisão. Tome com consciência, tome com coragem, toma com ousadia. Eu não sei qual a tua fé, mas busca o teu Deus em primeiro lugar. Coloca ele na frente, coloca ele para administrar os teus negócios. Coloca ele assim, olha, eu quero que tu seja meu sócio nesse negócio aqui. Traga o teu Deus, eu não estou falando de religião. O teu Deus lá que tu acredita. Ainda não acredita em nada, mas traz o nada que tu não acredita, coloca para ter teu sócio. Mas coloca algo para estar com você, que está lá do seu lado, para te acompanhar, para que você possa ali, de fato, fazer sua gestão, fazer seus negócios. Então, assim, o que eu fiz para romper e perpetuar diante dos desafios que tem lá atrás foi muita coragem, cara. Coragem de quebrar padrões, coragem de deixar para trás mãe, tio, primo, deixar tudo para trás e ir em prol daquilo que você quer crescer. Porque assim, eu acredito, tá? Que pai e mãe não te vai salvar, que irmão não vai te salvar de nenhum lugar, nem pro céu e nem aqui na terra. O que te vai salvar é você.
com as suas decisões, aquilo que você acredita, aquilo que você vai fazer, é você. Você é o único responsável pela vida que você tem e o único responsável para sair da vida que você tem. Cara, quero algo diferente, seja responsável, vai lá e faz. Tenha responsabilidade suprema. Tudo que eu fiz e conquistei foi sobre responsabilidade suprema. Nunca foi fácil, nunca foi assim, o Hernandes para ele foi fácil. Para mim nunca nada foi muito fácil. Mas se tem uma coisa que deu muito certo para mim foi colocar Deus em primeiro lugar. Hernandes, agora eu gostaria que você falasse pro pessoal de casa um pouquinho sobre a sua obra, que eu tanto falo no meu Instagram. Se você não segue o Hernandes, vou deixar o arroba dele aqui para você, deixar o Instagram dele para você conhecer a empresa dele, ele, principalmente ele, porque ele é um líder de dentro para fora. É um líder disruptivo. É um líder que traz um consenso que liderança vem de tudo isso que ele aprendeu, da jornada e de quebrar todos os dias aquele ego interno. É de ser melhor do que o outro. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da sua obra, porque o pessoal de casa deve saber muito bem que eu gosto muito dessa obra. É uma obra que foi a primeira obra da Editora Pimenta, a primeira obra a nível internacional, e foi muito honrosa. Depois de 12 obras brasileiras, eu cheguei no meu amigo e falei assim, meu amigo, topa o desafio? Olha, o meu livro, ele é para quebrar todos os padrões, né? É um livro que o líder, né, ele precisa ter um pouco de consciência, né? Por que o líder? Porque na minha percepção, todo mundo é líder. Agora, existe estágio da liderança, né? Exige você entender qual é o teu estágio na liderança, né? O que você precisa de treinar na sua liderança, desenvolver na sua liderança. Então, a obra ela vem para te ajudar. É como se fosse uma consultoria. Eu falo que o livro ele é uma mentoria dentro do livro. Ele é um manual para você formar líderes, um manual para você inspirar outras pessoas, engajar, ter conceitos de ferramentas, de ter consciência, de ter coragem de quebrar padrões e criar uma cultura forte. Eu acho que a maior mensagem que o livro traz é te ensinar a engajar, é te ensinar a ter consciência, é te ensinar a ter coragem de romper padrões e ter uma cultura muito forte. Por quê? Porque a obra ela é treinável. Todo tempo eu tentei de alguma forma deixar uma mensagem que a pessoa que quando ela estivesse lendo o livro, ela tivesse tendo ferramentas, né, o conceito, ela tivesse uma autoavaliação, reflexão e um plano de ação. De que maneira eu vou colocar isso aqui na prática? Como colocar isso aqui na prática? Hernandes, quem já fez esse modelo? Né? Quem já executou essa metodologia? Então lá eu trago Martin Luther King, Elon Musk, Jeff Bezos, entre outras pessoas que têm esse modelo, né, de líder disruptivo, né? E esse livro ele veio com um desejo de romper padrões. Por quê? Porque eu acredito que da onde eu vim e aonde eu estou, eu venho quebrando todos os padrões. Eu venho rompendo, eu venho perpetuando. Então eu venho formando líderes, eu venho engajando líderes, eu venho fazendo pessoas a construir um legado. Não é sobre você ter uma empresa, não é sobre você ter lucro, é sobre legado. Então o livro ele vai te ensinar, ele vai te deixar ferramentas de como deixar um legado, né? De como você passar por essa terra aqui e você ser lembrado por alguns milhares de anos mais, né? Então é formar um time de alta performance, é treinar um time, é você se treinar. A liderança ela é treinável, eu acredito que a liderança ela é desenvolvida, é o que eu acredito. Você treina, você desenvolve e você engaja, você forma outros líderes. Então o livro é para te ensinar a se autoavaliar, ter consciência, se treinar e fazer com que outras pessoas sejam treinadas por você e que você treine outros líderes e que você seja um agente de transformar a vida de pessoas e que essas pessoas transformem a vida de outras pessoas usando essa metodologia, né? E eu tive um privilégio muito grande de ter, né, a Patrícia Pimenta, que teve todo um cuidado, né? Assim, foi muito bem pensado, muito bem estruturado.
teve todo o carinho da escolha da cor do livro, da escolha da letra, de tudo, todo o cuidado, todo o feedback. Então, assim, talvez você quer escrever um livro e você fala assim, cara, como é que eu escrevo um livro? Como é que é? Essas perguntas eu recebo todos os dias, né? Como é que é escrever um livro? Cara, o livro tem que ser algo autêntico, tá? Tem que ser algo que você estudou, tem que ser algo que você viveu na prática, tem que ser algo autêntico, tem que ser algo que sai de dentro de você. Por quê? Porque quando você vai escrever um livro, primeira coisa que você tem que pensar é o porquê do livro. É o porquê do livro, Porquê o do diagnóstico. livro? É o diagnóstico. Porquê do livro? O que você quer que as pessoas, quando estiver lendo o livro, seja tocada com sua mensagem, com sua palavra, com seus ensinamentos? O que você quer passar para as pessoas? Então precisa de tempo, precisa ter clareza. Então, assim, esse livro ele foi construído desde 2018, fui guardando. Eu tenho lá sei lá, umas 18 agendas de tudo que eu vivi para trás, de estudo que eu fiz, de conhecimento, e tá lá. E quando a gente conversou sobre o livro, eu falei assim, Paty, mas eu tenho o livro pronto. Ela assim, não, me manda para cá para que eu possa estruturar na editora. Aí eu cheguei em casa e hoje a gente tem muito aplicativo, né? Então é muito fácil hoje você usar a tecnologia a seu favor. Aí eu comecei a pegar tudo que eu tinha e colocar dentro de uma ferramenta para poder desenvolver aquele material, que era o meu material. Então eu fui pegando parte por parte e fui puxando e puxando. E assim, quanto mais livros, agendas eu abria, mais material tinha, e mais eu tinha, e mais eu tinha, Chegou e mais eu um momento assim na mesa de produção que eu falei, calma que esse aí é o segundo livro, porque já tem 20 capítulos. E foi muito rápido. Foi porque eu tinha uma energia todo, muito né? boa, uma energia muito boa. E eu tenho mais, né? Na verdade, eu tenho muito material. Eu tenho praticamente eu tenho mais uns 2 livros escritos. Só precisa passar para você fazer E a assim, obra. pro pessoal de casa, vamos perguntar muita coisa. Patrícia, é autobiografia? Não. O livro do Hernandes é uma ferramenta que pode ser utilizada por microempresa, média empresa, você, empresário individual, até dono de uma SA. Compre e veja. Ali tem ferramentas, exercícios para você fazer com o seu time de colaborador. E você também, que às vezes não é empreendedor, não é empresário, mas você quer empreender dentro da sua casa, dentro da sua família, este é o livro. Ele é um conceito, né? Recentemente agora, uma empresária aqui de Porto Velho, tem um selo Great Place to Work, ele comprou 12 livros para os 12 gestores dele, né? E foi tão interessante que ele publicou que ele tinha passado o livro para os gestores ler, e os clientes dele viu que ele tinha publicado e questionou, por que você comprou para os seus gestores e não comprou para nós também, presenteou nós também, no caso seriam os clientes, né? Uhum. E o objetivo dos clientes é, se você está desenvolvendo os seus líderes para crescer a tua empresa, por que não as nossas empresas que compram de você? E foi muito interessante isso, que hoje ele foi lá e comprou mais uma quantidade de livros Que e levou para os benção! clientes dele. Então isso é um sinal muito bom. O livro foi um sucesso. Para mim, assim, tá sendo um recorde de venda. Estou vendendo hoje na minha livraria, eu tenho lá mais ou menos lá na Febracis a gente tem mais de 100 escritores de livro, muito mais de 100 escritores de livro. E eu não sei, mas tem relevância. O livro meu é o que mais está vendendo. Então, assim, só essa semana lá a gente já vendeu mais de 200 cópias de livro. Então, assim, está sendo algo extraordinário. É um livro lindo, é um livro bem pensado, é um livro que foi projetado para você também que anda de avião, que anda de ônibus, que tem uma locomoção, ou que está no carro, que está no trânsito. Ele é um livro menor, assim, o tamanho da esfera dele, fácil de guardar na bolsa, na mochila. Então, nós da editora pensamos nesses micros detalhes, colocamos também uma fonte um pouco maior para quem usa óculos, que às vezes está no resort, no pôr do sol, em vários locais. Pensamos nesse também. E outro detalhe importante do livro do Hernandes, que foi assim, uns escritores, até nosso cara Manuel Veríssimo, que vocês vão ver o episódio dele depois, o segundo episódio, vocês vão ver que ele falou assim,
eu quero o livro do Hernandes porque me falaram que qualquer um lê, porque a fonte é muito boa e a cor é agradável aos olhos. Nós pensamos no micro detalhe, para todas as pessoas, de diferente idade. É um livro que você pode comprar para uma pessoa que está entrando na formação acadêmica, pode presentear seu filho, sua filha, que às vezes não sabe para onde ir. Dá um livro para ela, compra esse livro e dá para ela, porque olha, ela vai ter já uma imensidão, um mar, um oceano azul de oportunidades. Lá a gente fala de todas as esferas de liderança, de compliance na liderança, a gente fala de feedback, a gente fala de cultura. É assim, é muito, muito. Assim, eu sou, né, falando do livro, seria, né, mas assim, objetivamente falando, não é um livro para você contar história, não é poesia, é ferramenta, como a Patrícia deixou muito claro, né? Tem todo um conceito, um passo a passo. É um livro de você marcar e riscar e fazer um plano de ação. Tá, agora eu entendi isso aqui, eu vou executar por onde? Por aqui. Então ela tem conceito de como colocar na prática. E isso é o que vai fazer toda a diferença para você. Então, se você entender que é sobre desenvolver você, se autoavaliar, você vai levar porrada mesmo, porque o livro vai te dar porrada, vai te questionar, vai te levar para o jogo. Fala assim, cara, qual é o jogo que você está jogando? Né? Qual é a definição que você tem? Então, assim, é um livro que de fato ele vem para transformar, é para comunicar e para transformar. Então tem todo um resultado por trás. Não só o meu resultado, talvez o menor resultado é o meu, né? Talvez seja. Né? Mas você vai ver que pessoas que case de sucesso com grandes resultados, que viveu e vive essa metodologia, é o que deu certo. Então, já já a gente vai ter esse dele no Amazon para você comprar físico no Amazon. Ainda tá só no digital, né? Tá no digital. A partir agora desse mês que a gente estava esperando chegar a obra física, chegamos agora à obra física, vai ser colocado também na livraria Mundo da Leitura aqui em Porto Velho e vários outros lugares. Mas vai estar no Amazon digital para você, cliente, comprar em qualquer lugar do mundo. E olha o detalhe, vai estar na Amazon digital, porque já mandei todas as fases, está na fase de aprovação final, que é ele para você imprimir na tua obra. Você tem uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que é americano, ou um inglês, ou um francês, você pode escolher 6 idiomas. Uau. 6 idiomas. Acho que até eu quero ler esse livro, pai. E eu falo, a minha capa favorita é a da França, que é a capa italiana, gente. É linda, mas linda, 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 linda. Porque a forma da letra é muito linda. E aí você pode presentear o seu amigo, um conhecido, uma pessoa que tem empresa, ou vamos supor, eu tenho uma empresa, moro nos Estados Unidos, eu quero presentear um amigo americano. Presenteia com um livro brasileiro, mas que tenha a capa americana e tem o selo internacional dos Estados Unidos, da França, Itália e vários outros países. Mas, meu amigo, muito obrigado por ter honrado, ter vindo aqui. É uma honra imensa em sempre estar com você, com o seu time, com a sua esposa, com os seus filhos. Deus te abençoe muito. Muito obrigado pelo convite sempre, né? Sempre que tiver na minha agenda e poder vir aqui contribuir, falar da minha história, falar do que eu conheço de ferramentas, né? Minha área é gestão, é planejamento estratégico. Hoje terminei uma obra, depois quero compartilhar contigo. Finalizei hoje o meu planejamento estratégico, mais de 30 ferramentas de planejamento estratégico. Uau! Né, com um guia, um passo a passo de fazer um planejamento estratégico estruturado. Hoje eu finalizei. Então, assim, hoje foi um dia bem especial para mim. Era algo que eu estava trabalhando já tem um bom tempo. Né? Então, hoje eu tenho um planejamento estratégico estruturado para fazer para qualquer tipo de empresa, dentro das minhas mentorias, dentro dos meus negócios. Então, hoje foi mais uma vitória, né? Que a minha área é gestão, planejamento estratégico e liderança, que eu venho cada vez mais aí focado nisso, formar líderes, né? Eu não vou abrir mão disso, né? Enquanto Deus me der vida, eu vou me tornar uma das maiores referências de liderança do mundo. É o meu propósito, tá claro. Sei dos desafios que tem pela frente, mas eu sei que eu vou chegar lá. Tudo é questão de tempo e é isso. Eu quero também agradecer aqui ao
a esse podcast extraordinário, essa estrutura muito bem montada. Não tinha vindo aqui antes, né? Conhecendo aqui agora, é um local muito bom, né? Gostei aí, mentores, né? É isso mesmo, né? Achei muito legal toda a estrutura, todo o cuidado aqui, é um ambiente que te deixa à vontade, né? Eu tenho dificuldade com câmera, essas coisas assim, ainda é uma crença limitante para mim, Mas tá cada dia é um melhor. desafio de estar na frente das câmeras, mas aqui eu pude perceber que a gente fica à vontade, sem pressão, bem tranquilo, tem água, tem café, tem água com gás, aquele negócio que é interessante, né? Muito bom. Então você empresário, você que quer aparecer na internet, no YouTube, você que quer ter quer estar na avenida mais movimentada do mundo, que é a internet, talvez seja a hora de você procurar aqui os proprietários aqui da Mentores, né, colocar a tua agenda, fazer uma agenda, divulgar o teu negócio, não deixar o ego roubar a mensagem que você tem dentro de você. Porque às vezes o ego rouba a mensagem dentro de você que transforma vidas, que transforma os negócios, né? Então, assim, não deixa o ego roubar a mensagem que carrega dentro de você. E aí procura aqui os proprietários aqui do podcast Mentores, uma estrutura aconchegante, uma estrutura confortável. Eu cheguei aqui bem nervoso, bem estressado, e foi tudo embora. Acabou assim, mudou tudo. Então, assim, deixa o convite para você, empresário, para você, líder do servidor público. Você precisa estar nesses ambientes, né? Você precisa pagar pelo processo para você poder ajudar outras pessoas. Então aqui deixo o meu convite, né? Venha fazer entrevista aqui com a Paty também. A Paty tem muito conhecimento. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigada. Sempre que Hernandes, tiver. uma honra sempre estar contigo, uma honra também estar aqui com a equipe maravilhosa que me abraçou e me acolheu muito bem. Mas eu também quero que, do mesmo jeito que meus treinamentos, as minhas honras terminem, eu gostaria que tu fizesse uma oração de encerramento para você de casa, que indiferente de classe, religião, que absorva esse conteúdo, mas com a forma também espiritual. Quando a gente move todos os pilares da nossa vida, a gente move muito mais rápido. Amém. Amém. Podemos? Podemos. Eu quero que você que esteja aí, que você feche os seus olhos e abra as suas mãos e receba do céu. Eu profetizo na sua vida que você vai ampliar a sua mentalidade, que você vai ter uma mentalidade vencedora, que você vai romper todo tipo de escassez, que você vai romper tudo aquilo que está te distraindo, né? A gente entende que no mundo espiritual existem distrações. Eu profetizo na sua vida que todas as distrações serão rompidas, será jogado por terra. Que Jesus, Deus, esteja presente na sua vida, no seu lar, na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, no seu negócio. Que tudo aquilo que você colocar a mão verdadeiramente será transformado, que será multiplicado. Que você seja um multiplicador, que você multiplica tudo que você tem dentro da sua visão positiva de futuro. Olha para a sua visão, olha para o seu objetivo, olha para o seu propósito, olha para os seus valores, que você possa estar alinhando a visão, o seu propósito e a sua missão. A missão de transformar, a missão de multiplicar. Que você esteja guiado pelo teu Deus, o misericordioso, que rompe toda a inveja que está ao seu redor, toda aquela inveja de pessoas que talvez de alguma forma inconsciente tenham inveja de você, que seja rompido, tá? Que você possa de fato ser mais leve, que você possa ser um líder, um gestor, um empresário, um pai, uma mãe, um filho, liberto de qualquer tipo de inveja, liberto de qualquer coisa que te faça pensar negativo, que você seja uma pessoa mais positiva. Toda vez que vir uma voz de negatividade, você diz assim: tchau pensamento, obrigado pensamento, e conduz esse pensamento negativo para distante de você. Olha para a sua vida com mais estilo de gratidão. Observa os seus pensamentos, observa o seu estilo de gratidão, o quanto você tem sido grato, o quanto você tem sido grato pelo seu acordar, pelo ar que você respira, pelas obras boas que você constrói todos os dias. Viva com estilo de gratidão, viva com estilo de vida em quem você é. Olha para você verdadeiramente, em quem você é.
Diz para você quem você é, quem é a pessoa que você quer treinar para se tornar, que você venha para liderar outras pessoas, romper padrões, ter consciência e ter uma cultura extraordinária. Que eu profetizo que você que está aqui assistindo esse podcast, que não seja apenas um podcast, uma mensagem que você deixa lá guardada no baú, mas que seja uma mensagem que você possa verdadeiramente colocar em prática tudo aquele conhecimento que você já adquiriu e você puder colocar ele em prática, porque você já tem conhecimento, você já tem know-how, você já tem conhecimento que dá para começar. Comece pequeno, sonhe grande, seja ousado que dá. E eu te profetizo, em nome de Jesus, que você seja próspero, que você seja abundante e que você joga por terra todo tipo de escassez. Amém? Amém. Amém, amigo. Gratidão. Obrigado. E com essa mensagem maravilhosa, esse encerramento maravilhoso, eu deixo aqui meu sincero voto e um dedinho de café com muita qualidade a vocês, gente. Muito obrigada pelo tempo de qualidade, que Deus abençoe todos vocês. E detalhe importantíssimo, sigam mais próximos episódios do Pimenta Cast, vai estar quente. A gente vai falar sobre o Instituto de Leis do Instituto Pimenta, vamos falar sobre a Editora Pimenta, e tá saindo aí, Clube do Livro, isso mesmo, e Encontro de Casais Extraordinários do Pimenta também, a Editora Pimenta. E aí, bora fazer essa imersão fora e dentro do país. Vamos começar com vários lugares maravilhosos, e um deles é Cusco, falando sobre a imensão de valor e a eternidade que nós temos aqui, do ladinho de casa. Beijão, gente! Seguimos por aqui e daqui a pouco temos mais podcast. Um beijão e uma extraordinária abençoada. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.